Bom, boa noite, pessoal. Eu estou aqui com o meu grupo, Matheus e David, e eu vou apresentar o canteiro de obras da obra que a gente visitou. Ficou localizado no bairro Pedra Branca, na Palhoça. Bom, a obra em si se tratava de uma obra de canteiro restrito, que significa que o trabalho operacional dela, o trabalho do terreno, a área de operação dela é muito pequena. Então tem que ter uma grande administração de recursos, de logística, para não ocorrer gargalos na obra. Não foi nos fornecido a planta baixa e a planta de administração de recursos da obra. Então a gente montou, com base na planta baixa, um croquis demonstrando as áreas operacionais da obra. Então no primeiro pavimento tem a entrada e tem o acesso de carga junto com a central de argamassa. Logo atrás dela tem a central de carpintaria, onde tem a serra de mesa e o pessoal monta as formas. Logo ao lado dessa central de carpintaria tem o local onde o pessoal da concretagem monta os corpos de teste e faz o slump teste. Mais à esquerda tem o local onde eles armazenam as armaduras. Atrás do local onde eles armazenam a armadura tem o elevador de cremalheira. E mais ao fundo do primeiro pavimento tem um pequeno armazém. À esquerda tem a rampa que sobe para o segundo pavimento. E lá em cima tem áreas de vivência, como o banheiro, o vestiário, um almoxarifado de canos PVC e ferramentas, o refeitório e o escritório do engenheiro. Bom, aí é uma foto da mini grua que fica na laje. Ela é utilizada para o transporte horizontal de cargas. E o elevador, né, de cremalheira, que é o transporte vertical de funcionários e cargas. Não ao mesmo tempo. Bom, aí são fotos das áreas operacionais. Então tem a central de concreto e argamassa e a central de carpintaria. Aí a central de armação, onde ele estava montando a viga de um pilar, a armadura de um pilar, perdão, em cima de cavaletes. Aí é a área de moldagem de corpo de prova, onde o pessoal estava fazendo da concretagem, o slab test e os corpos de prova. Bom, aí é o estoque de dutos metálicos e o estoque de armaduras já dobradas. E, bom, como vocês podem ver, nessas primeiras armaduras, elas estão apoiadas por um pedaço de madeira, mas as outras estão em contato do chão direto, que não é o ideal. Bom, já na área de apoio almoxarifado, tem um estoque de conexões PVC separada por nichos, muito bem organizada. E nessa mesma sala tem o estoque de ferramentas, que está um pouco bagunçado, mas ainda assim organizado. Bom, as áreas de vivência de acordo com a NR18. Bom, aí nessa foto tem o refeitório, um refrigerador, filtro de água e micro-ondas, de acordo com a norma. E quando a gente visitou, a gente buscou ver se as instalações sanitárias e os equipamentos, o pessoal utilizava equipamento de EPI para ver se estava tudo de acordo com a norma. Aí são fotos do banheiro, são algumas fotos do mictório, 2 mictórios, 2 pias. Bom, a placa de uso obrigatório de EPI, que é uma fiscalização que tinha muito dentro da obra, foi um dos requisitos para que a gente pudesse acompanhar a concretagem, foi a gente ter cinta para conectar a linha de vida, mas no dia da concretagem, quando a gente foi, acabou não sendo preciso por eles terem instalado guarda-corpos. Aí a foto do vestiário com bancos e vestiários em madeira com travas e fotos do banheiro privativo, que tinham 4. Mas aí levanta outro ponto de alerta. Na nossa visita, nos que não foi mostrado, a gente não encontrou chuveiros. E daí a gente levantou a dúvida de talvez eles estejam alocados em um módulo fora da obra, para não acumular umidade. Mas isso é um ponto de estar de desacordo com a norma. Bom, aí tinha um capacete logo na entrada para que pudesse entrar na obra, para proteção. E dentro da obra também tinha um estacionamento de motos e bicicletas.
A conclusão. É um layout eficiente para o tipo de obra que é, um canteiro restrito. Tem rigor tecnológico ao concreto que entra na concretagem e tem uma aderência satisfatória às normas da NR18. Uma crítica também, na nossa visita a gente encontrou um grande bota fora, né, de resíduos de madeira, e aí pode ser perigoso, né, por ter materiais perfuro cortante e a água acumulada para acúmulo de, né, dengue, mosquitos. Bom, boa noite. Eu sou Matheus Farias e irei apresentar a nossa análise crítica da execução das formas. Começando comentando sobre o projeto de formas. De acordo com o engenheiro e com o funcionário responsável pela execução das formas, eles seguem sim um projeto específico para formas. Isso, por si só, é um ponto muito positivo, uma vez que um projeto de formas já contempla a racionalização de materiais, o correto dimensionamento das formas para receber os esforços de adensamento, de lançamento do concreto, garantindo uma segurança para a estrutura em si. No entanto, nós gostaríamos de deixar bem claro que nós não tivemos acesso a esse projeto. Tentamos, tanto no dia da execução de formas, conseguir acesso a esse projeto, mas os funcionários eles não estavam com ele lá, quanto tentamos também se comunicar diretamente com o engenheiro, solicitando se ele poderia ou não passar esse projeto. Falamos com ele pessoalmente, falamos com ele via WhatsApp. Infelizmente, nesse quesito, nós não tivemos muito retorno. Então, nós não conseguimos anexar esse arquivo aqui, infelizmente. Entrando um pouco mais específico agora na parte de montagem das formas, começando com a locação. Primeiramente, eles fazem a locação dos eixos dos pilares. Eles fazem isso a partir do eixo de projeto, transportando cada eixo utilizando esquadro, linha e trena. Após a locação dos eixos dos pilares, que eles fazem a locação do gastalho. Com relação aos painéis, eles são de madeira compensada e estruturados com madeira serrada, como podemos ver aqui na imagem. Eles são transportados até a laje que está sendo trabalhada através da grua, que foi apresentada aqui anteriormente. E antes da montagem, e até mesmo antes dele ser transportado, os funcionários aplicam um desmoldante, que é um material muito interessante, né? Porque ele vai facilitar a desforma, ele vai diminuir a probabilidade da superfície concreta ser danificada. E o fato deles não aplicarem esse desmoldante no local onde está a armadura também é um ponto positivo, uma vez que, caso a armadura seja contaminada, pode acontecer que ela vai danificar a aderência entre o concreto e a armadura, né? Um erro muito grave. Com relação ao contraventamento, eles optaram por escoras metálicas aprumadoras. Esse é um equipamento que possui uma regulagem de comprimento. Isso é uma ferramenta que facilita bastante o trabalho do funcionário ali na hora e ajuda no ajuste fino do prumo do pilar. Com relação ao travamento, eles optaram por utilizar tensores e porcas. Como conseguimos ver aqui na imagem, eles colocaram 2 tensores na extremidade do pilar, faceando o fundo desse pilar, né, e um tensor passando bem pelo meio. Esse tensor que passa pelo meio, ele passa dentro de uma tubulação PVC, de modo que eles conseguem recuperar esse tensor depois. Esses tensores eles são apoiados nessa barra horizontal, que ela é oca por dentro, né, que ela consegue passar o tensor por dentro, e eles são apertados ali na nossa porca. Isso permite um ajuste fino também da próprio painel na forma, né? Uma outra alternativa interessante que ajuda ali o funcionário a ajustar a forma do pilar. Com relação ao escoramento, eles também utilizam a escora metálica aprumadora. A desforma, essas informações foram passadas por nós através do engenheiro. Aqui nós temos algumas informações. Eles fazem um rescoramento parcial 28 dias após a concretagem, fazem retirada total do escoramento 7 dias após concretarem uma laje acima. A desforma dos pilares é feita depois de 5 dias e as faces laterais das vigas de 7 a 10 dias. Comparando essas informações aqui com o NBR 1118 e com o material disponibilizado na sala de aula, nós temos uma abordagem bem conservadora por parte da construtora. Por exemplo, aqui comparando os 28 dias que ele coloca para vigas maiores que 10 metros, enquanto eles adotam medidas maiores do que 28 dias, né? Isso também consideramos um ponto muito positivo. A nossa análise final das formas, considerando que existe um projeto de formas que eles utilizaram desmoldante nos painéis, que aconteceu uma estruturação utilizando tensores, que é uma técnica confiável, que eles utilizam equipamentos que facilitam a própria regulagem do pilar, como as escoras aprumadoras, e que existe uma desforma adequada, uma desforma conservadora,
nós julgamos que houve uma ótima adequação às normas e às boas técnicas que foram apresentadas aqui. Bom, agora a gente vai começar a parte de armadura. Bom, o engenheiro nos informou, né, que eles optaram por já comprar as barras de aço cortada e dobrada, e a montagem ela já foi realizada na obra. A estocagem. As barras elas foram separadas pelas bitolas e são apoiadas sobre madeira. Eu acho que o meu colega já comentou, né, tem partes que estão encostadas no chão, mas né, não tem muito o que fazer sobre isso. A pré-montagem do pilar. Aqui a gente tem o operário fazendo a pré-montagem dele aqui embaixo. E agora a montagem dele já é aquele pilar sendo locado, né? Sobre as emendas, eles optaram por fazer o traspasse de mais ou menos uns 35 centímetros ali. É isso. Os espaçadores nos pilares foram espaçadores circulares, enquanto na armadura da laje eles colocaram alguns blocos de granito. Eu não sei se isso é o correto, se daria o espaçamento mínimo. Eu acredito que pode dar, mas não é o ideal. Né, com relação aos protetores de ponta, não colocaram. Eles optaram por fazer uma caixaria em cima dela, para na hora da concretagem ninguém se machucar, no caso. E sobre a concretagem agora. O concreto foi lançado com bomba, né, foi fornecido pela empresa Engemix. O engenheiro nos passou, né, que as características dele eram um FCK de 35 MPa, com slamp de 16 mais ou menos 3 centímetros. Essa especificação foi feita tanto para lajes quanto para vigas e pilares do pavimento tipo. Aqui é uma imagem, né, da hora que eles estavam concretando a laje. E quanto ao densamento, eles utilizaram, né, o vibrador na posição vertical, não utilizaram a vibração pela armadura nem pela forma. Né? A retirada deles foi de forma lenta e eles fizeram em pontos espaçados, então se adequa às normas de adensamento. Quanto à cura, eles começaram o processo de umedecimento logo após a concretagem, logo após o lançamento. E o procedimento de cura foi um funcionário com uma mangueira passando sobre a laje durante 7 dias. Não é o ideal, mas geralmente é o que é mais utilizado nas obras. Né? Aqui a gente tirou uma foto do controle de amostragem quando estava fazendo a concretagem. Foi utilizado 3 amostras por caminhão betoneira e a gente conseguiu ver o funcionário fazendo o teste do slamp. Nesse caso, tinha dado 18 centímetros, que entra na margem do slamp de 16 mais ou menos 3. Aqui agora a gente tem os resultados da concretagem. Né? Dá para ver que elas foram bem concretadas, foi vibrado corretamente, né? Não tem muitos pontos não tem muita bicheira, é bem difícil ter alguma falha aqui. Né? O que dá para notar é que em algumas partes, como nessa segunda imagem, possui lascas de madeira, o que indica que pode ter tido talvez alguma falha na hora de passar o desmoldante ali, e isso acarretou nessa madeira grudada no concreto. Aqui a gente encontrou, né, alguns pontos que deram algum problema. Nessa primeira imagem a gente consegue ver que tem um ponto de infiltração. Né? Dá para ver também que tem lascas de madeira ali, o que indica que faltou desmoldante. E enquanto ao ponto de infiltração, a gente não conseguiu saber o que exatamente causou aquilo.
E nessa segunda imagem dá para ver que tem uma trinca aqui, que está indo desde uma parte desse trespasse. Começou ali em cima e foi descendo até a base. E, bom, acho que essa era a nossa apresentação.